Quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você estar aqui meditando o Evangelho comigo todos os dias. Vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, um curto evangelho, mas talvez uma densidade muito grande para nós meditarmos acerca da nossa vivência de cristãos. Meus queridos, qual é o problema aqui? João vê alguém expulsar demônios em nome de Jesus e por não contemplar, por não fazer parte do grupo dos 12 apóstolos, João então proíbe este homem de fazer este milagre. Meus irmãos e minhas irmãs, e Jesus então na seguida responde para ele: Não proibais. Para que isso? Pois ninguém vai fazer milagres em meu nome para falar mal de mim. Pois quem é contra nós não é a nosso favor. Então, quem está conosco é a nosso favor. Meus irmãos e minhas irmãs, a atividade missionária de Jesus Cristo vai além das nossas capacidades de compreensão. Vamos lá. Jesus Cristo deixou um grupo apostólico. Este grupo apostólico são estes 12 homens que são os nossos primeiros bispos, que são os apóstolos. Jesus Cristo chamou um grupo de pessoas, de discípulos, e os enviou. Nós sabemos da missão de enviar 2 a 2, e depois da ressurreição, enviar a todo canto do mundo para levar o nome de Jesus Cristo. Então Jesus deixou uma igreja, uma única igreja, e nós meditamos isso há poucos dias, salvo engano, no sábado, onde nós vimos Jesus Cristo fundar a sua única igreja. Acontece que, infelizmente, ou talvez por outras vias que o Espírito Santo quer fazer, existem pessoas que não são da igreja, que fazem o bem. Eu vou trocar a palavra de infelizmente para graças a Deus. Existem pessoas que não são da igreja, que fazem o bem, que estão seguindo justamente o que Jesus falou. Não proibais, porque, olha, quem não é contra nós é a nosso favor. Quem está fazendo algo em meu nome, de Jesus, está fazendo por mim. O correto, meu irmão e minha irmã, é que todos os cristãos, todas as pessoas estivessem na igreja, a única igreja que Jesus fundou. Mas não é assim, infelizmente nós sabemos qual foi a história. Por exemplo, lá nos anos de 1517, quando Lutero se revoltou contra a igreja e então fez o cisma protestante, e deste cisma protestante, veja, a cada canto, cada esquina nós vemos uma igreja diferente. Mas é importante perceber que mesmo estando assim, em igrejas protestantes, igrejas evangélicas, que costumeiramente falamos, as pessoas lá fazem o bem. E nós devemos nos entristecer com isso? Claro que não, óbvio que não. Jesus está falando: ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, meus irmãos, eu separei aqui 3 instâncias onde as pessoas talvez não fazem parte do nosso grupo, mas estão fazendo bem. O primeiro grupo é das outras igrejas. Sim, nós precisamos rezar para que essas pessoas venham ser católicas, porque Jesus fundou uma igreja. Quando nós vemos a atividade do bem realizada por outras igrejas, sejam elas protestantes, espíritas ou até mesmo de outras denominações não cristãs, nós devemos nos alegrar pelo bem que é feito, mas sempre rezar pela conversão dessas pessoas. Também nós nunca podemos cair na ideia de que, não, lá ela está fazendo bem, então deixa ela lá, deixa lá. Não, não é assim. Nós vamos ver Jesus Cristo, que funda a sua igreja e diz para nós, para que nós estejamos nesta igreja. Mas enquanto essas pessoas não estão na igreja de Jesus, bendito seja Deus pelo bem que ela está fazendo lá. Porque o bem, em nome de Jesus, precisa ser realizado em qualquer lugar. Então, se eu vejo um espírita fazendo o bem, bendito seja Deus.
por ele estar fazendo bem na religião dele, mas rezemos pela conversão do espírita para que se torne católico. Se eu vejo um luterano fazendo bem, bendito seja Deus pelo bem que ele está fazendo, mas vamos rezar para que ele se torne católico. E assim, um assembleano, alguém da videira, não sei, bendito seja Deus pelo bem que tantos irmãos fazem por aí, mesmo não estando na igreja que Jesus fundou, mas rezemos para que eles se tornem católicos um dia. Mas enquanto eles não são católicos, mais uma vez, repito, bendito seja Deus pelo bem que fazem, porque fazem pela graça do Espírito Santo. Outro nível que nós podemos colocar aqui também são os católicos não fiéis. Nós temos dentro da Igreja Católica, então veja que eu falei de uma forma ampla, agora dentro da igreja. Dentro da igreja, nós temos pessoas que são fiéis, são dizimistas, estão casadas, têm os filhos na catequese, ajudam nos movimentos e pastorais, participam fielmente das missas, mas tem aquele que eu costumo brincar que é o catoco. Aquele que não participa direito das missas, que não quer casar, que não quer ajudar, que não quer ser dizimista, que vai na igreja só no batizado do sobrinho, ou talvez do próprio filho, depois volta na igreja só dentro do caixão, ou seja, a pessoa é nem lá e nem cá. Eu costumo dizer, brincar que é o catoco, mas essas pessoas também fazem o bem. E quando fazem o bem em nome de Jesus, mais uma vez, bendito seja Deus, porque estão fazendo o bem. Eu vou proibir esta pessoa de fazer o bem porque ela não é uma católica fiel? Porque não é um católico fiel? Claro que não. Eu vou dar graças a Deus pelo bem que está sendo feito e vou rezar pela sua conversão. Rezar para que essa pessoa, estando dentro da igreja, se converta a ser um católico mais fiel. O outro grupo também que eu coloquei aqui são outras pastorais que não sejam a minha. Às vezes, em diversas paróquias por aí espalhadas pelo Brasil, nós podemos contemplar brigas entre pastorais. Isso é muito feio, isso é um contra-testemunho pior do que aquele que não é católico fiel, pior do que aquele que é de outra igreja. É quando são membros da igreja, estão ajudando a igreja e começa com picuinhas dentro da própria pastoral ou entre pastorais. Meu irmão, se você faz parte do grupo das mães que oram pelos filhos e você vê um cursilista fazendo bem, você vai achar ruim? Claro que não. Você não pode sentir inveja. Você vai dizer bendito, a palavra de hoje é bendito seja Deus, né? Então, bendito seja Deus, porque os cursilistas estão fazendo esse bem. Daí você, que é do cursilho, vê o Manaim fazendo bem, você vai ficar com ciúmes, com invejinha? Não. Bendito seja Deus, escreve aqui, bendito seja Deus que o Manaim está fazendo este bem. E por aí vai, você vê, você é do grupo do coral da igreja, do Ministério de Música, e vê o quão bem o grupo dos jovens está fazendo, você vai ficar com inveja? Não. Renovação carismática, você vai ficar com inveja do cursilho da renovação? Não. Bendito seja Deus pelo bem que está sendo realizado naquele grupo, naquela pastoral, naquele movimento. Precisamos quebrar a mentalidade de competição. E, repito, com relação às outras igrejas, rezar pela conversão deles. Com relação aos católicos que são meio nem lá nem cá, o catoco, o catorto, rezar pela sua conversão. E em relação entre nós que somos mais fiéis, um pouco mais fiéis na igreja, rezar pela nossa conversão interna para não termos ciúmes do bem que está sendo feito na outra pastoral, do bem que está sendo feito, talvez, na outra paróquia. Então, por exemplo, eu olho aqui ao meu redor, nós temos aqui Aragarças e Piranhas, Padre Laurito e Padre Manuel. Então eu vejo um bem que o Padre Laurito está fazendo em Aragarças. Eu vou ficar com ciúme? Claro que não, bendito seja Deus. Eu vou perguntar, Padre Laurito, como é que o senhor fez isso aí na sua paróquia? Eu vejo o Padre Manuel, como é que o senhor fez isso na sua paróquia? Me ensina. Eu vou ficar com ciúme? Claro que não, porque quem não é contra nós está a nosso favor. A questão não é a competição entre pessoas. Eu preciso competir para servir mais, para servir melhor. E nisso eu não vou brigar com quem está fazendo bem. Eu vou então buscar a minha própria conversão e rezar pela conversão das pessoas. Inclusive, aproveito aqui para dizer, pergunte a outra pastoral como que deu certo tal encontro. Ah, mas eles são do grupo dos dizimistas, eu sou da renovação carismática, não tem nada a ver. Bom, claro que tem a ver. Estamos servindo a Jesus Cristo, estamos na mesma igreja. Então, talvez, uma ideia pode ser adaptada para uma outra realidade e dar certo. Por que não? Nós precisamos criar esta ideia de uma comunhão dentro da igreja, precisamos criar esta ideia de uma comunhão entre nós cristãos, para que o bem seja realizado em qualquer instância.
Não é relativismo, mas é visar o bem e, vou repetir para terminar e prometo que é a última vez que eu repito, rezar pela conversão dos não católicos, rezar pela conversão dos catortos, catocos e rezar pela nossa própria conversão. Assim, juntos, unidos, estaremos fazendo o bem em nome do Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Bendito seja Deus porque você está aqui. Te agradeço demais da conta. Expressão goiana, demais da conta. Se inscreva no canal, vamos lá. Já se inscreva no canal, não saia sem se inscrever. Deixa o seu joinha aqui, escreva algum comentário. Vamos escrever hoje, bendito seja Deus? Vamos escrever aqui, bendito seja Deus, ou uma outra frase que te chamou a atenção, ou quem sabe ainda a palavrinha amém. Hoje, em Bom Jardim, nós temos a Santa Missa na Capela São Sebastião e em Baliza nós temos o Terço em Família. Estejamos atentos à programação da nossa paróquia e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.